por meio da confissão. Nunca devemos negligenciar a parte de Deus. Contudo, também não devemos esquecer a nossa parte. É verdade que o Senhor Jesus está apresentando seu sangue e sua obra diante de Deus continuamente. Mas se pecarmos deliberada e continuamente, e sem arrependimento, repúdio ou disposição para lidar com os nossos pecados, a obra do sangue do Senhor perderá seu efeito e sua eficácia em nós. A obra da crucificação do Senhor não é apenas para nós, mas também para o mundo inteiro. A obra do Senhor Jesus incluiu a todos, mas essa obra do Senhor pode ser realizada somente naqueles que creem nele. A obra de defesa de Cristo, em princípio, é a mesma coisa. Ela é contínua. Quer um cristão confesse e se arrependa de seus pecados, quer não. A obra de Cristo, de purificação, é continuamente eficaz. Mas como tal obra pode ser realizada na vida dos crentes é outra questão. 1 de João 1,7 diz que um cristão tem seus pecados perdoados diante de Deus por causa da obra de Cristo. Por outro lado, o versículo 9 mostra o que devemos fazer de nossa parte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em 1 João 2,1 é-nos dito que o Senhor Jesus é nosso advogado, mas 1 João 1,9 diz que, de nossa parte, temos de confessar nossos pecados. Isso não significa que é a nossa confissão que nos concede o perdão. Se a confissão por si só pudesse obter perdão, o perdão seria injusto. Suponha que eu roube $100 a um irmão. Vá ter com ele e confesse meu pecado. Se ele me perdoar por causa da confissão, ele seria justo? Se esse fosse o caso, eu roubaria a outros $100 e confessaria novamente. Se a confissão sozinha pudesse conceder-nos perdão, essa seria a coisa mais injusta que existe. Se esse fosse o caso, não poderíamos dizer que Deus é fiel e justo. Teríamos de dizer que Deus é um Deus injusto e desleixado, que não leva em conta nossos pecados. Por que razão João diz que Deus é justo para perdoar? Porque o Senhor Jesus se tornou nosso advogado. Seu sangue purificou-nos de todos os nossos pecados. Nossos pecados foram julgados e condenados em Cristo. Portanto, quando confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se eu tivesse roubado dinheiro a um irmão e alguém o tivesse devolvido por mim, então a confissão certamente me traria perdão. Sem o sangue do Filho de Deus, o perdão de Deus seria injusto. O sangue do Filho de Deus foi derramado. O Filho de Deus tornou-se o advogado diante de Deus. Deus agora tem de nos perdoar. Se não perdoar, ele será injusto. Hoje, quando confesso meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar os pecados. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus morreu. Deus tem de ser fiel à sua própria palavra. Ele também tem de ser justo com relação à obra do Senhor Jesus. É por essa razão que ele tem de perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O fato de Deus nos perdoar os pecados está totalmente baseado no sangue do Senhor Jesus. Os pecados dos cristãos também são perdoados por intermédio do sangue do Senhor Jesus. Por ser o Senhor Jesus o Salvador, Deus pode perdoar os pecados dos pecadores. E por ser o Senhor Jesus o advogado, Deus pode perdoar os pecados dos crentes. Pelo fato de o Senhor Jesus ser tanto o advogado como o Salvador, é que seu sangue nos concede perdão de nossos pecados e justificação. Confissão. Então, o que é confissão? O apóstolo não disse que a confissão é orar para que Deus perdoe os nossos pecados. Muitas orações e súplicas a Deus por perdão não são confissões. Também não disse o apóstolo que a confissão é apenas falar algo com a nossa boca. O que o apóstolo disse foi que temos de reconhecer o pecado e tratá-lo como pecado. Confissão significa colocarmos-nos no mesmo lugar que Deus está, admitindo diante de Deus que o que fizemos é sem dúvida um pecado.
Se você confessar, Deus é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e injustiças. Assim como um pecador recebe o perdão de pecados por meio da obra do Senhor Jesus, um cristão recebe da parte de Deus o perdão dos pecados, por julgar seu pecado como pecado e por intermédio da obra de Cristo. Resumindo, confissão é declarar que alguma coisa é pecado, porque Deus diz que isso é pecado. Por exemplo, suponha que o filho de um irmão saia à rua para brincar com algumas crianças más. Por ele adquirir linguagem suja e fazer travessuras, o irmão reúne as crianças que levaram seu filho a fazer essas coisas e diz-lhes que estão erradas e não devem mais brincar com seu filho. Ele também diz ao seu filho para não mais brincar com elas. A criança diz que quer confessar que está errada e pede perdão. Mas, embora diga isso com sua boca, em seu coração ela está pensando em uma forma de fugir pela porta dos fundos e brincar novamente. Ela não se posiciona junto com seu pai. A questão aqui não é o perdão, mas se reconhecemos ou não algo como pecado. Confissão significa que tudo que Deus considera pecado, eu também considero pecado. Significa que eu digo a mesma coisa que Deus disse. Se Deus diz que isso está errado, eu também digo que isso está errado. A confissão consiste em reconhecermos e declararmos o pecado. Quando você confessa, Deus perdoa seus pecados e o purifica de toda a injustiça. Ele não perdoa por causa de sua confissão. Ele perdoa por causa da obra do Senhor Jesus. Seu sangue é a base de tudo nessa questão. Mas por meio da confissão, o sangue produz o perdão. A salvação é pelo sangue por meio da fé, mas o perdão é pelo sangue por intermédio da confissão. É como se dissesse que a água da torneira vem pelo depósito de água através dos encanamentos. Da mesma forma, o perdão vem pelo sangue por meio da confissão. A figura da novilha vermelha no Antigo Testamento. Há um tipo de purificação no Antigo Testamento que tipifica o perdão dos crentes no Novo Testamento. As palavras em 1 João 1 e 2 estão tipificadas no Antigo Testamento. Leiamos aquela que pode ser considerada a única parte no Antigo Testamento que trata com o perdão dos pecados dos cristãos. Números 19, 1 a 13 diz: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial, e será imolada diante dele. Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele.
imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Em Números 19, um sacrifício é descrito. Esse sacrifício é único no Antigo Testamento. O livro de Números não é um livro sobre ofertas. O livro sobre ofertas é Levítico, mas esse sacrifício não é mencionado em Levítico e sim em Números. Sabemos que o Cordeiro Pascal foi morto no Egito. Isso tipifica a morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados. No Monte Sinai, Deus mostrou-nos novamente o que é o Cordeiro Pascal. As 5 ofertas em Levítico são o Cordeiro Pascal examinado e partido. Elas nos mostram os diferentes aspectos do Senhor Jesus e como ele satisfaz as exigências de Deus ao redimir os pecados do homem. Todas elas são para os pecadores e foram citadas no Monte Sinai. O livro de Números, no entanto, é um livro sobre o deserto. É a história dos filhos de Israel vagueando no deserto de Parã, onde os filhos de Israel viviam como peregrinos. Eles eram uma nação que peregrinava no mundo. Ali, Deus lhes deu outro sacrifício, que é o sacrifício da novilha vermelha. Todas as ofertas são para Deus, e assim sendo o sangue delas, devia ser vertido. Este é o único sacrifício cujo sangue é primeiramente aspergido diretamente diante do tabernáculo e em seguida queimado. A maioria das ofertas é composta de touros e bodes, mas apenas este sacrifício é uma novilha, uma fêmea. A maioria dos sacrifícios não tem especificação de cor, mas este sacrifício tem de ser de uma cor específica. Deve ser uma novilha vermelha. A maioria dos sacrifícios é oferecida no altar. Somente este sacrifício é queimado fora do arraial. Outros sacrifícios são para o perdão de pecados. Todavia, a segunda metade deste sacrifício é para a purificação. As 5 ofertas de Levítico descrevem o Cordeiro Pascal. Elas são preparadas para os pecadores. É por isso que elas estão registradas em Êxodo e Levítico. Esse sacrifício, porém, é preparado para o povo de Deus. É por essa razão que está registrado em Números. É um sacrifício para a experiência do povo de Deus no caminho do deserto. Os outros sacrifícios são para pecado. Somente este sacrifício é para a impureza no deserto. Os outros sacrifícios são de animais machos. Esse sacrifício é de fêmea. Tudo que está relacionado com os pecadores é macho, e tudo que está relacionado com o povo de Deus é fêmea, como está em Deuteronômio 21, 3-9. Levítico 5, verso 6, diz que uma cabra pode ser oferecida como oferta pela transgressão. A oferta pela transgressão não é apenas para pecadores, mas frequentemente é para crentes. Não é como a oferta pelo pecado, que é estritamente para pecadores. A oferta pela transgressão é tanto para pecadores como para crentes. Quando alguma coisa é oferecida pelo povo de Deus, pode ser fêmea. Essa é a ordenança no Antigo Testamento. Esse sacrifício, embora lide com as ofensas do homem para com Deus, é na verdade oferecido pelos crentes. A cor vermelha significa redenção diante de Deus. Esse sacrifício não é oferecido no altar, porque não é por pecadores. Um pecador tem de passar pelo altar antes de poder vir a Deus. Esse sacrifício é queimado fora do arraial, que é o lugar onde o povo de Deus está. Por isso, o arraial é um tipo da igreja. Estar fora do arraial é ser cortado da comunhão. No entanto, se você está cortado da comunhão, há um sacrifício esperando por você. Esse sacrifício é para tratar com os pecados dos crentes. É para restaurar a comunhão. Consideremos agora o sacrifício propriamente dito. Esse sacrifício é composto de 2 partes. Na primeira parte, o sangue do sacrifício é oferecido. Na segunda, o sacrifício é queimado. A primeira parte começa na segunda metade de Números 19, verso 2. Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita sem defeito, que não tenha ainda levado jugo.
Todos os que conhecem a Bíblia sabem que isso se refere ao Senhor Jesus. Hebreus 10 indica que essa novilha vermelha se refere ao Senhor Jesus. Quais são as qualificações do Senhor Jesus para se tornar esse sacrifício? Números 19, verso 2, diz que esse sacrifício devia ser sem mancha e sem defeito e que não tivesse levado jugo. Ser sem mancha e sem defeito refere-se à sua vida. Nunca ter estado sob jugo refere-se à sua obra. Quanto à sua vida, ele é sem mancha. Quanto à obra, ele nunca esteve sob jugo. Com relação à sua vida e pessoa, o Senhor é sem mancha e sem defeito. Não somente é sem mancha, mas também em sua experiência, ele é puro. Isto é, ele nunca esteve sob jugo. Ele é um homem puro e tem uma experiência pura. Muitas pessoas não têm mancha, mas estão sob jugo. Em sua experiência, contudo, o Senhor nunca foi subjugado. Ele nunca tocou as coisas do pecado. Ele nunca foi oprimido nem dominado pelo pecado. Ele nunca foi induzido a pecar. Ele era completamente livre. Essa noite não podemos dizer o mesmo de nós, pois não somos pessoas livres. Fomos oprimidos e dominados pelo pecado. Fomos provocados pelo pecado e não somos senhores de nós mesmos. O Senhor Jesus não tem defeito. Somente o Senhor Jesus nunca esteve sob o jugo de pecado. Isto é a novilha, a vitela, o que indica que esse sacrifício foi oferecido pelos crentes. Ela é vermelha. Isso significa que ela é oferecida pela redenção de pecado. Na Bíblia, o vermelho indica a redenção de pecado. Sempre que a Bíblia menciona o escarlate ou o vermelho, isso significa pecado. A mulher, em Apocalipse 18, monta um animal escarlate e usa uma vestidura escarlate que se referem aos seus pecados. Números 19:4 diz-nos o que acontece depois de a novilha ser imolada. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. O sacerdote não fazia muitas coisas. Ele somente aspergia um pouco de sangue diante de Deus no tabernáculo. Isso indica que a morte do Senhor Jesus satisfez as exigências de Deus. O sangue não era aspergido nos filhos de Israel, mas diretamente diante da tenda da congregação. O tabernáculo é o lugar onde Deus se encontrava com os israelitas e é um tipo da comunhão entre Deus e o homem. Onde o tabernáculo de Deus está, aí Deus também está. Cristo é o tabernáculo. Ele é Deus vivendo entre os homens. Ele está cheio da graça e da verdade de Deus. Ele armou o tabernáculo entre nós. João 1, verso 14. Isso é a comunhão. Como podemos ter comunhão? Deve haver o sangue, ou seja, o pecado deve ser julgado. Se não houver sangue, o homem não poderá achegar-se a Deus. Há somente duas maneiras de o homem se achegar a Deus. Ou vem sem pecado, ou vem com o sangue. Se estiver sem pecado, você pode ir a Deus com passos corajosos, pois ele nada pode fazer-lhe. Mas se você tiver pecado, deve haver o derramamento de sangue. Hebreus 9, verso 22. Porque Deus deve julgar o pecado. Se o pecado não for julgado, o homem não pode ter comunhão com Deus. Deus não pode ignorar os pecados do homem. Deus não pode deixar passar os pecados do homem. Se o homem tiver pecado, deve ir a Deus com sangue. Deus é um Deus que julga. Sem passar pelo julgamento, o pecado não pode ser removido. O julgamento exige o sangue. Portanto, deve haver o derramamento de sangue antes que a comunhão seja restaurada. O sangue foi aspergido 7 vezes. 7 significa a perfeição. A morte do Senhor Jesus satisfez a Deus. Seu sangue é suficiente para lavar os nossos pecados. Aqui todos os problemas são completamente resolvidos. As justas exigências de Deus são satisfeitas. Deus disse que a obra está consumada. E tal obra é a obra do Senhor Jesus na cruz.
Ela foi realizada uma única vez e está consumada para sempre. Não há necessidade de outra novilha vermelha morrer. A morte de uma novilha vermelha é suficiente. Na primeira parte desta oferta, vemos que a aspersão do sangue significa que o problema do pecado está resolvido. Esta parte da oferta é igual a todas as outras ofertas no Antigo Testamento. Todas elas são o Cordeiro Pascal. Agora temos de considerar a segunda parte da oferta, que nos mostra o que deve ser feito com relação aos pecados dos crentes. Números 19, verso 5 diz: à vista dele será queimada a novilha. Esse sacrifício é único, porque a novilha não era simplesmente queimada, mas o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Deus julgou o pecado. Pouco depois de o sangue ser aspergido, o resto do sangue era despejado no fogo. Então a novilha inteira também era lançada no fogo. O sacerdote queimava a novilha inteira, couro, carne, sangue e excremento, tudo. Além disso, pau de cedro, isopo e estofo carmesim eram todos lançados no meio da fogueira. No versículo 9 é-nos dito o que acontecia depois de a novilha ser queimada. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Depois de a novilha ser imolada, o sangue era aplicado. Mas depois de a novilha ser queimada e se tornar cinzas, as cinzas deviam ser aplicadas. O que são as cinzas? Cinzas são o estado final de tudo no mundo. Não me refiro aos fatos da química, mas à nossa experiência diária. As cinzas são o último estado de todas as coisas. Se uma mesa passar repetidas vezes pela corrupção, seu último estado será cinzas. Portanto, as cinzas representam o estado final. Quando alguma coisa chega ao seu fim máximo e não pode ser transformada em nada mais, é cinzas. Tudo da novilha é queimado. Note especificamente aqui o sangue. Nessas cinzas estão o couro, a carne e o sangue. Isso significa que nessas cinzas estão a redenção de Cristo e a eterna eficácia de sua redenção. Cristo é eternamente eficaz diante de Deus. Ele tornou-se as cinzas. O derramamento de seu sangue é eternamente eficaz. Até mesmo o sangue tornou-se cinzas. A obra de redenção está consumada. A novilha vermelha retrata a obra redentora do Senhor. E essa obra agora tornou-se cinzas. Há outras 3 coisas adicionadas à oferta: o pau de cedro, o isopo e o estofo carmesim. Na Bíblia, quando o pau de cedro e o isopo são colocados juntos, isso denota todo o universo criado. O primeiro, Livro dos Reis, 4, verso 33, diz que Salomão tinha grande sabedoria. Ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro até o isopo. Ele foi do alfa ao ômega. Ele esgotou todo o assunto. A Bíblia usa o cedro e o isopo para representar o mundo todo. Colocar o cedro e o isopo no fogo indica que quando o Senhor Jesus foi julgado pelo pecado, ele foi queimado e nós também fomos. Deus julgou todos os homens na pessoa de Jesus de Nazaré. Quando o fogo passou sobre ele, você e eu, o pau de cedro e o isopo, passamos todos pelo mesmo fogo. Tudo no mundo, seja grande ou pequeno, doce ou amargo, rico ou pobre, foi colocado sobre ele e julgado por Deus. Aqui o estofo carmesim também foi colocado no fogo. Isaías 1,18 diz que os nossos pecados são vermelhos como o carmesim. Por isso o carmesim representa o pecado. Deus, além de nos julgar, também julgou os nossos pecados. Todos os pecados foram incluídos no Senhor Jesus. Quando ele foi julgado por Deus, os pecados também o foram.
Todos os problemas relacionados com o pecado também foram julgados. Portanto, o fato de o pau de cedro, o isopo e o carmesim serem lançados ao fogo indica que o mundo inteiro e todos os pecados do mundo conjuntamente passaram pelo fogo com o Senhor Jesus e tornaram-se cinzas. As cinzas incluem toda a obra do Senhor Jesus. Nelas nós também estamos incluídos, bem como os nossos pecados. Essas cinzas são eternamente eficazes. Portanto, essa obra tem uma eficácia que satisfaz todas as exigências de Deus perante Ele. Essas cinzas foram mantidas fora do arraial, num lugar limpo. De Números 19:11 em diante, fala-se sobre a função das cinzas. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia, se purificará com esta água. O versículo 9 fala-nos sobre essa água purificadora. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. A purificação aqui se refere à purificação por tocar num cadáver. Por que razão o fato de tocar num cadáver é considerado impuro? Porque a morte é a prova do pecado. Sem pecado não haveria morte. Portanto, onde a morte estiver, o pecado também estará. Um cadáver indica que o pecado realizou sua obra. O resultado da obra do pecado é a morte. Por essa razão, o Antigo Testamento usa a lepra como um símbolo de pecado curável e um cadáver como um símbolo de pecado incurável. Quando um homem está morto em pecado e transgressões, está portanto morto em sua carne, é um cadáver. O Senhor Jesus fala sobre esses mortos. Ele nos disse para deixarmos os mortos sepultarem os mortos. Mateus 8, verso 22. Se você tocar nesses mortos, se tiver relacionamento com o mundo, se fizer amizade com ele e viver no meio dele, você estará tocando cadáveres. Se tocar em cadáveres, você certamente será contaminado. Ficará manchado com impurezas. Quando os cristãos pecam e fracassam, contatando o mundo, as cinzas são necessárias. As cinzas são a obra da cruz. Elas são colocadas em água viva, segundo Números 19, verso 17, e tornam-se a água purificadora. A água viva tipifica o Espírito Santo. Certa vez, enquanto os filhos de Israel viajavam, feriram a rocha e dela saiu água viva. Êxodo 17, verso 6. 1 aos Coríntios 10, verso 4, diz que a rocha era Cristo. Portanto, a água viva refere-se ao que flui de Cristo, que é o Espírito Santo. Tomar água e fazer dela a água purificadora significa que há necessidade de que o poder do Espírito esteja sobre nós. Sem a obra do Espírito Santo, a obra do Senhor será em vão. Se houver somente as cinzas da novilha vermelha sem água viva, elas não serão muito úteis. Juntamente com a obra do Senhor Jesus, ainda há necessidade do Espírito Santo. Seremos purificados e lavados somente quando os dois se juntam. O Senhor Jesus não tem de morrer novamente. Para nossa purificação, simplesmente aplicamos a eficácia da obra única do Senhor. As cinzas da novilha vermelha representam a eficácia eterna e imutável da obra do Senhor na cruz. É esta eficácia que nos purifica. Por causa da morte do Senhor Jesus, a eficácia de suas cinzas tornou-se eterna. E por meio do Espírito Santo, ele agora nos aplica essa eficácia. Todas as vezes que pecamos, não precisamos trazer novamente um touro a Deus. A eficácia da obra do Senhor há 2000 anos continua até hoje. Por meio destas cinzas somos purificados. O que acontece se um homem não for purificado? Números 19:12 diz: Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo.
Por que tal pessoa fica impura até o sétimo dia? O homem purifica-se ao terceiro dia, mas só fica puro no sétimo dia. Ele só fica puro no sétimo dia porque a meta é o sétimo dia, não o terceiro. O terceiro dia é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Depois de ressuscitar, o Senhor nos deu a palavra do perdão de pecado. Então, o que é o sétimo dia? Na Bíblia, o sétimo dia é o sábado. Hebreus 4, verso 9 diz que há outro sábado. É o grande sábado, o sábado universal que ocorrerá no milênio. Isso significa que se uma pessoa não for purificada na era da ressurreição do Senhor, não será limpa na era do reino. Se ela for purificada hoje, na era da ressurreição do Senhor, estará limpa ao sétimo dia, a era do reino. O terceiro dia é para o sétimo dia. O problema é o sétimo dia. O problema da eternidade foi resolvido. O problema de sermos filhos de Deus nesta era também foi resolvido. Todos os outros problemas foram resolvidos. O único problema hoje é se estaremos limpos no reino. No final desta parte, Números 19 e 13, diz: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. O que é o tabernáculo do Senhor? O tabernáculo do Senhor hoje não é um salão de reuniões, nem alguma capela, é o nosso corpo. Se um homem destruir o seu corpo, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, verso 17. Se um homem contaminar o seu corpo, Deus dirá: essa pessoa será eliminada de Israel. Número 19, 13, parte B. Tal pessoa será eliminada de Israel. Não diz que ela será eliminada do Egito, mas de Israel. Isso significa que na época em que os filhos de Deus reinarem no reino, essa pessoa ficará de fora. Se uma pessoa não for purificada hoje, ela ficará fora do reino no futuro. Em seguida lemos: porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será, e está nele ainda a sua imundícia. Todos os pecados que não forem confessados e todos os pecados que não passarem pelo sangue do Senhor Jesus deixam suas imundícias na pessoa. Essa imundícia levará tal pessoa a perder sua parte no reino vindouro. Por outro lado, aqueles que tiverem sido limpos pela água purificadora estarão limpos no reino. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: nenhum pecado de que se tenha arrependido, que tenha confessado e posto debaixo do sangue do Senhor Jesus, e sobre o qual as cinzas tenham sido aplicadas, poderá manifestar-se no tribunal de Cristo. A água purificadora é capaz de remover as impurezas, porque o poder do sangue está nela. É o poder da redenção nessa água que a capacita a remover a impureza. Todos os pecados aos quais não for aplicada a eficácia da redenção do Senhor deixará a pessoa impura até ao, entre aspas, sétimo dia. Portanto, não deixe que seus pecados permaneçam em você. As impurezas devem ser removidas com as cinzas do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor que o Filho de Deus não precisa mais morrer por mim. Por suas cinzas sou purificado. Contudo, é insensatez e também é perigoso permitir que qualquer impureza permaneça.